Boa noite, o Jornal do Rio dessa terça-feira está começando e hoje a gente traz os detalhes da decisão da Assembleia Legislativa do Rio, que em votação em plenário decidiu soltar os 5 deputados presos na Operação Furna da Onça da Lava Jato. A gente traz também detalhes sobre a prisão de torcedores que planejavam uma série de assaltos, além da invasão do Maracanã amanhã na partida entre Flamengo e Fluminense pela semifinal da Libertadores. E teve bazuca apreendida, o armamento encontrado durante uma operação numa favela de Belfor Roxo é capaz de destruir um blindado com um único tiro. Tem ainda o aumento dos resgates de animais silvestres, que costumam triplicar na primavera. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu tô te esperando. A Assembleia Legislativa do Rio decidiu, após votação na tarde de hoje, soltar os 5 deputados presos na Operação Furna da Onça da Lava Jato. O alvará de soltura agora depende do Tribunal Regional Federal de 2ª Região, que é para onde a decisão da LERJ será enviada a partir de amanhã. Com uma folga de 3 votos, o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro mandou soltar os 5 deputados estaduais presos há quase um ano por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eles são acusados pela Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato, de venderem seus votos em projetos de lei em troca do pagamento de propinas. A gente não quer que a política seja associada à bandidagem. Isso é muito ruim, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o processo democrático. A gente acha que hoje isso foi um retrocesso, mais uma vez, na imagem da Assembleia. Dezenas de pessoas acompanharam a votação das galerias e fizeram muito barulho pedindo a manutenção das prisões. Eram necessários 36 votos, número que representa 50% mais um do total de deputados. E o placar final foi de 39 a favor da soltura contra 25, para o delírio de quem defendia a libertação. As prisões preventivas foram expedidas depois de uma votação unânime de 5 desembargadores do TRF2. O projeto de lei foi elaborado a partir de um pedido de 3 deputados ao Supremo Tribunal Federal: André Correia, Luiz Martins e Marcos Vinícius Nescau. Mas também beneficia os parlamentares Chiquinho da Mangueira, que está em prisão domiciliar, e Marcos Abraão. Até membros de partidos de esquerda apoiaram a liberação dos colegas. Eu acho que se está há 5 meses isso, a denúncia aceita pela Justiça, que a Justiça julgue e condene. A sessão foi convocada depois de uma decisão da ministra Carmen Lúcia, do STF. Seguindo uma votação anterior do plenário, ela entendeu que, a exemplo do que acontece com senadores e deputados federais, as assembleias legislativas também têm o direito de autorizar ou não as prisões de parlamentares expedidas pela Justiça. O meu voto contra a soltura é porque há um entendimento errado do que seja imunidade parlamentar. A imunidade é para garantir o exercício da função legislativa e não para permitir que deputados sejam colocados em liberdade, mesmo respondendo por crimes tão graves. A votação, no entanto, não reverte outra decisão judicial, essa do Tribunal de Justiça do Estado. Eles continuam impedidos de tomar posse, de receber salários e de formar gabinete. Apesar do resultado, os deputados ainda vão passar pelo menos mais uma noite na prisão. A decisão será publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e depois encaminhada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Só então é que o desembargador responsável pelo caso poderá emitir a ordem de soltura. 21 pessoas foram detidas numa operação da polícia para prender torcedores, gente, que pretendiam invadir o Maracanã amanhã na partida entre Flamengo e Grêmio pela final da Libertadores. Os primeiros presos chegaram na cidade da polícia ainda pela manhã. Ao todo, 27 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça e 89 pessoas intimadas a prestar depoimento. Os investigadores querem encontrar outros integrantes de um grupo nas redes sociais que planejava uma invasão no Maracanã antes da partida entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores da América nesta quarta-feira. A Rádio Band News FM teve acesso ao conteúdo das conversas. Os suspeitos ameaçaram
tentaram roubar torcedores e escolheram até o horário para a invasão. Uma das mensagens dizia: vamos fazer a contagem, quarta que vem é guerra, vamos furar o bloqueio da PM. Os integrantes também publicaram áudios incitando a violência. O bagulho é botar o couro pra comer, irmão. Nós vai ter que entrar na bronca, mano. Entendeu? Nós não vai pedir licença pra entrar, não, mano. Nós vai sair botando o pé no portão e vamos entrar e ponto final, velho. Articulavam diversos crimes. Lesão, homicídio, se fosse preciso, roubo, falsificação, tudo. Parte dos suspeitos já tinha se envolvido em uma confusão no Maracanã em 2017, em uma partida do Flamengo pela Sul-Americana, e estava proibida de acessar o estádio. Um dos presos na operação foi identificado como Marcos Ferreira da Silva Palmier. Ele é acusado de ser o criador do grupo e um dos organizadores da invasão. Os suspeitos vão responder por associação criminosa e formação de quadrilha. Um dos chefes é o Marcos, que foi o primeiro alvo capturado. Para evitar confrontos, haverá uma barreira de policiais militares que vão verificar os bilhetes antes do torcedor acessar a catraca. Ontem, responsáveis pela partida se encontraram na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes operacionais. O pedido das autoridades é para que os torcedores priorizem o transporte público, principalmente metrô e trem. As ruas no entorno do Maracanã serão fechadas a partir das 6 horas. O efetivo de policiais militares vai ser reforçado. Passará de 450 para 800 homens. Tudo para garantir a segurança dentro e fora do campo. E a promessa é de casa cheia. Mais de 60 mil torcedores são esperados no Maracanã. Casa cheia para torcer, né? E a gente está torcendo para que tudo dê certo, mesmo dentro e fora de campo. Isso que a Marcela acabou de falar sobre as interdições é muito importante ali no entorno do Maracanã. Você vê uma foto, todo esse trecho em volta desse arco vai estar isolado. Serão criadas áreas de estacionamento e veículos que ficam ali no entorno, que vão ficar estacionados irregularmente, com certeza serão rebocados. A operação de trânsito ainda conta com 145 homens, entre guardas municipais, controladores da Sete Rio e equipes de apoio. Então, a dica mesmo é ir de transporte público, gente, e torcer, né? E olha só, a polícia apreendeu hoje uma bazuca durante uma operação na favela da Caixa d'Água, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Quem traz todos os detalhes é o Marcos Sadoc. Essa bazuca apreendida pela Polícia Civil hoje chama muita atenção porque ela é uma arma de uso restrito do Exército. Ela foi utilizada, por exemplo, em guerras do Iraque pelo Exército dos Estados Unidos. É uma arma antitanque que pode chegar até 2 quilômetros de distância depois de disparada. As imagens mostram esse armamento, além de drogas apreendidas nessa operação de hoje na favela da Caixa d'Água, que fica em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O delegado responsável por essa investigação contou, inclusive, que hoje os policiais chegaram e foram recebidos a granadas e eles também reagiram, houve confronto. Tivemos a necessidade de utilizar um veículo blindado, inclusive houve um intenso confronto com a utilização de granadas por parte dos traficantes e em determinado momento da operação nós apreendemos esse material, além de certa quantidade de droga, e conseguimos a captura de um homem que estava com mandado de prisão. Só corrigindo, ali no entorno do Maracanã não tem estacionamento. Então, todos os carros estacionados irregularmente vão acabar sendo rebocados. E a gente vai para o intervalo agora e na volta, ex-presidente da Câmara Municipal de Belfor Roxo, o vereador Marcinho Bombeiro, é preso acusado de ser o mandante de um duplo homicídio. E uma boa notícia, o número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caiu 21% aqui no Rio de Janeiro nos primeiros 9 meses desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o relatório do Instituto de Segurança Pública, foram 818 mortes a menos, é o menor índice desde 1991, quando começou a série histórica. Mais de 6.500 armas foram apreendidas, sendo 538 fuzis. O número representa a maior apreensão dos primeiros 9 meses do ano desde 2007. O relatório também aponta que os latrocínios, que são os roubos seguidos de mortes, reduziram 34%. Já por outro lado, as mortes por intervenção policial, aquelas durante confronto entre policiais e criminosos ou em favelas, aumentaram 19%. Em setembro, os roubos a veículos tiveram queda de 36% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior. E nesse mesmo período, os roubos aos veículos de cargas também
também diminuíram 19%, alcançando o menor índice para o mês desde 2014, que continue assim, né? E a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendeu hoje o ex-presidente da Câmara Municipal de Belfor Roxo, o vereador Marcinho Bombeiro. Ele é acusado de ser mandante de um duplo homicídio. A operação visava cumprir 5 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. Além do duplo homicídio, Márcio Cardoso Pagnês, o Marcinho Bombeiro, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual também por 2 tentativas de homicídio ocorridas em 2017 em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O ex-vereador é apontado como mandante dos crimes. Outros 3 homens acusados de serem os executores também foram denunciados. A operação foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense em conjunto com a Delegacia de Belfor Roxo. Os acusados são denunciados de atuar em uma milícia conhecida como Tropa do Marcinho, agindo com violência e ostentando armas de fogo de grosso calibre na cidade. Há indícios de uma organização criminosa, sim, e vamos finalizar melhor essa investigação para poder concluir se há ali extorsões, exploração de outros serviços. Além dos crimes denunciados pelo MP, Marcinho Bombeiro é investigado por mais um na região. 3 tentativas de homicídio contra 3 adolescentes em um churrasco na semana passada. A gente tem uma linha de investigação que há uma ligação entre uma vítima desse homicídio, dessa tentativa de homicídio, com uma vítima do homicídio investigado pelo Dr. Moisés Santana. Eles são irmãos. E aí uma das linhas de investigação seria uma retaliação, uma vingança à família, justamente por ter procurado a polícia na DHBF quando esse primeiro rapaz foi morto no ano de 2017. Marcinho Bombeiro deixou o cargo de presidente da Câmara Municipal no dia 11 de setembro deste ano. Em março, ele já havia sido denunciado pelo MP por crime ambiental e por atrapalhar a fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente. Tenho certeza que tem gente aí do outro lado procurando emprego. Mas imagina só ir para uma entrevista, para uma determinada vaga e depois de contratado, descobrir que o cargo é outro completamente. Uma pesquisa apontou que a falta de clareza durante o recrutamento é uma das principais causas para os profissionais pedirem demissão com menos de 1 ano nas empresas. O Bruno saiu da entrevista de emprego com a certeza de que pela primeira vez trabalharia na sua área de formação. A surpresa veio já no exame médico admissional. Estava lá fazendo exames, foi quando ela falou, qual é o seu cargo? Eu falei, engenheiro. Olha, não, aqui está como projetista. Eu liguei para a empresa na época, eles, é isso mesmo, mas o nosso projetista é diferente. 8 meses depois, o engenheiro decidiu pedir demissão. Mesmo em tempos de mercado de trabalho difícil, com a maioria das novas vagas criadas no setor informal, não são raros os casos de quem decide pedir demissão menos de 1 ano depois de começar numa empresa. E o principal motivo é a falta de clareza no processo de seleção. Entre as causas mais recorrentes estão as informações obtidas nas entrevistas que depois não correspondem à realidade, a falta de compatibilidade com a cultura da organização e problemas de relacionamento com a gestão. A pesquisa de uma consultoria de recrutamento ouviu 500 profissionais de todos os níveis no país. O processo de onboarding, de aterrissagem, ele realmente tem muito espaço para melhorar. E ele tem espaço para melhorar na definição das atividades, no alinhamento de objetivos, por que aquela pessoa foi contratada, ajudar ela a fatiar os desafios dela no primeiro ano. Essa especialista em recursos humanos diz que é importante o candidato tirar todas as dúvidas no recrutamento, para não precisar explicar depois porque ficou tão pouco tempo nas empresas por onde passou. No passado, as pessoas entravam na empresa e ficavam até se aposentar. Hoje a gente sabe que essa relação mudou muito, né? Tanto que os jovens, eles querem ficar na empresa enquanto for bom. Um profissional pode ficar 1 ano numa empresa e realizar grandes coisas, trabalhar em várias áreas, fazer vários projetos, e o outro que ficou 10 anos ficar numa mesma área fazendo a mesma coisa. Então, não é exatamente o tempo, mas o que ele fez, qual o motivo da sua saída e da sua entrada, né? Então, ele vai ter que contar uma história sobre aquele currículo. Então, ele também é responsável pela construção desse currículo, né? Há 1 ano das eleições para prefeito, foi divulgada uma pesquisa de intenção de votos para os candidatos de Niterói. E quem vai trazer as informações é a Agatha Meirelles.
Na primeira pesquisa de opinião pública realizada no município de Niterói para as eleições à prefeitura da cidade em 2020, o candidato Felipe Peixoto, do PSD, aparece na frente com 27,3% das intenções de voto, seguido do vereador Paulo Bagueira, do Solidariedade, com 10,3%, e Bruno Lessa, do PSDB, com 9,9%. Na sequência, aparece Flávio Serafini, do PSOL, com 9,4% das intenções de voto, e Conte Bittencourt, do PPS, com 6,3%. 12,9% das pessoas entrevistadas disseram não saber em quem votar. A pesquisa foi realizada pela empresa Paraná Pesquisas. Já em uma situação eleitoral espontânea, quando perguntados se as eleições para prefeito de Niterói fossem hoje, em quem você votaria, 75% dos eleitores responderam não sei e 10,3% responderam ninguém. Em 7,7% das respostas, o prefeito atual Rodrigo Neves aparece. Entretanto, ele não pode se candidatar novamente à prefeitura porque já foi reeleito. A pesquisa abrange eleitores do município de Niterói com 16 anos ou mais. Foram 807 eleitores ouvidos entre os dias 17 e 21 de outubro. Essa amostra representativa apresenta uma margem de erro de aproximadamente 3,5% para os resultados gerais. O Flamengo ganhou o processo do Ministério Público do Trabalho que visava penhorar 100 milhões de reais do clube para garantir a indenização das famílias vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Na sentença, o juiz Ricardo Georges Afonso Miguel argumentou que o futebol de base tem caráter recreativo e o tema não pode ser tratado como questão da Justiça do Trabalho. 10 jogadores da base do Flamengo morreram no incêndio que atingiu o centro de treinamento em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, em fevereiro desse ano. As famílias ainda negociam indenizações com o clube. E olha só, o resgate de animais silvestres costumam triplicar nos meses de setembro e outubro. Isso porque na primavera é o período de maior reprodução das espécies e muitos bichos aparecem com mais frequência nos centros urbanos. Na casa da Simone, a presença de visitantes como gambás é frequente, principalmente quando os pés de pitanga e acerola do quintal estão assim. Em algumas ocasiões, ela chegou a resgatar filhotes para levar para grupos que cuidam de animais silvestres. Desde que eu abri o túnel da Grota Funda, nós, aqui na nossa casa, nós verificamos o aumento no número de gambás passeando no quintal. Os resgates de animais silvestres durante a primavera aumentam em até 3 vezes. É o período em que mais procriam. No Centro de Resgate de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, há filhotes de ouriço, gavião, andorinha, bem-te-vi, gambá e até cachorro do mato. Em 2 meses, eles chegam a receber aqui cerca de 500 a 600 animais que são resgatados das ruas. Por que isso acontece, Jefferson? Então, isso acaba acontecendo porque esse é um período de primavera, né? Então, na primavera se nascem muitos animais, os pais acabam se expondo mais a riscos, tentando arrumar alimento para esses filhotes. E aí, dessa forma, acaba tendo muito mais encontro com as pessoas. No centro, esses bichinhos são cuidados como bebês e só são liberados quando conseguem seguir sozinhos. Alguns precisam de cuidados especiais. A gente tem que pensar também no lado daquele animal que fica manso. Esses animais, eles se ligam muito a alguém. E se eles ficam mansos, eu não posso soltar, porque eles iam acabar se expondo à situação de risco e até mesmo, em algumas situações, esses animais podem vir atacar as pessoas porque eles simplesmente perderam o medo daquelas pessoas. Uma mulher foi resgatada hoje pela manhã com apoio de um helicóptero após mais de 10 horas na trilha do Pão de Açúcar, na Uca, na zona sul da cidade. A turista alemã de 50 anos desembarcou na Praia Vermelha, onde recebeu os primeiros atendimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não ficou ferida. Que sorte, né? A gente vai fazer um rápido intervalo agora. A seguir, a gente fala do relógio, gente, do Largo da Carioca, que voltou a tocar música após 17 anos parado.
E a gente está de volta aqui com o Jornal do Rio e a Receita Federal apreendeu cerca de 7,5 kg de uma droga sintética MDMA na alfândega no aeroporto do Galeão. De acordo com o órgão, a droga estava oculta em fundos falsos dessas malas que vocês veem agora, de 2 passageiros que chegavam ao país em um voo vindo de Madrid, na Espanha. Os passageiros foram detidos e conduzidos à Polícia Federal. O total da apreensão soma mais de R$1.084.000. E a gente vai falar agora de um ponto histórico importante da nossa cidade, mas que para muita gente passa até despercebido. É o relógio do Largo da Carioca, que agora está passando por uma grande restauração e voltou a tocar as músicas na praça. Ele foi construído, gente, em 1909 e é um monumento, o segundo relógio público do Rio. Com um repertório variado que vai de Asa Branca à Aquarela do Brasil, quem passa pelo Largo da Carioca, no centro do Rio, se encanta com a música ecoando. Isso porque o relógio, que completa 110 anos, acabou de ser restaurado e recuperou as badaladas musicais que haviam sido silenciadas por quase 2 décadas. O monumento era originalmente um lampadário decorativo composto por peças ornamentais e feitas em ferro fundido. O público está gostando da novidade. É maravilhoso, é uma coisa de paz. É uma música diferente para cada hora redonda, de 7 da manhã às 9 da noite. A última reforma do monumento foi em 1999. Pouco tempo depois, o relógio deixou de funcionar. Para facilitar futuros trabalhos de recuperação e restauração, a Prefeitura está escaneando toda a peça em 3 dimensões com a ajuda de um drone. Isso, para todos os monumentos do Rio, é uma garantia que no futuro a gente pode recuperar tudo que foi perdido durante a história e durante os anos devido a vandalismos e outras coisas. Apesar de ter sobrevivido às diversas transformações do Largo da Carioca ao longo dos anos, o monumento não ficou livre da degradação, do vandalismo, do furto de peças e da ação do tempo. Ele parou de funcionar em 2002 por roubo do equipamento. Então, de 2002 até 2019, foram 17 anos em que ele ficou parado. Então, muita gente não lembra que ele era musical. Por isso, a restauração minuciosa da Prefeitura, em parceria com o BNDES, demorou 6 meses para ser concluída e o custo total chega a quase R$400 mil. O tempo passa, né, gente? Mas a história tem que se manter viva sempre. O Jornal do Rio termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, é claro, 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do país e do mundo. Tchau, gente. Até amanhã.